Posso, né? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente do Studio One com o programa Seu Bolso e vamos hoje falar diretamente a você, empresário, sobre contabilidade. Meu nome é Luciano Simões, sou economista e vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o meu ilustre ex-aluno, olha só como é a vida, nosso querido contador Cleison. Cleison, dá uma boa tarde aí, um bom dia para todo mundo. Boa tarde, bom dia a todos. Um prazer inestimável estar aqui nesse programa. Vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade do dia a dia, trazer um pouco das novidades e um pouquinho do que acontece no dia a dia do trabalhador brasileiro, que contabilidade não é só o empresário. É isso aí, é isso aí. Pessoal, o nosso programa Seu Bolso, ele conta com a sua interação, então vocês também podem mandar perguntas e sugestões e de repente até a gente chama novamente aqui o nosso querido convidado e a gente esclarece o que você precisar. E vamos começar com uma das temáticas mais difíceis para o querido empresário. A precificação. Um dos problemas, né, hoje no Brasil é você saber a base lá atrás, né, Cleison? A gente sabe que o pessoal tem uma dificuldade com matemática, né, já não gosta muito, e aí abre um negócio. Resolveu abrir um negócio, uma empresa. Como contador e tantos anos de experiência, qual que você acha aí realmente a dificuldade de se fazer a precificação? Por que esse problema até hoje aterroriza os empresários? Bem, primeiramente, a dinâmica do imposto aqui no Brasil, ela não é fácil, ela não tem um entendimento simples. Existem muitas variáveis, começa-se aí, o problema começa-se como a forma da tributação é feita. E depois vem toda a parte que você falou, falta o básico da economia. O empresário ele não tem noção do que o trabalho dele precisa para vender aquele produto. A gente tem essa caneca. O que essa caneca impacta no custo fixo, no custo variável? Para você vender essa caneca, o que você precisa fazer? O que você precisa pagar? Luz, água, funcionário, marketing, publicidade, aluguel, tudo isso faz parte deste produto. Infelizmente, a gente não consegue ver isso no dia a dia. O empresário ele não foi criado para ter essa dinâmica. Lógico que tem ali as pessoas que conseguem sair dessa casinha, mas infelizmente não são todos. E como a gente trabalha muito com a micro, a pequena empresa, a gente vê isso de forma piorada, fica muito ruim. Quanto menor a empresa, maior a dificuldade da precificação. E quando a gente fala de microempresa, a gente está falando aí o primeiro passo, né, de uma, vamos dizer assim, uma equalização de todos aqueles intempéries ali da situação econômica, contábil, fiscal, né? Vamos primeiramente para o MEI. Aí o MEI faz ali o seu primeiro registro, né, de que agora virei empresa. E eu costumo brincar e chamo de eu-presa, né? Porque você faz tudo, você atende, você cobra, você mesmo faz o produto, você liga, fala com o fornecedor, negocia e no final o preço mesmo você não calcula, né? Eu gosto sempre de lembrar uma brincadeira, um macete aqui que eu vou deixar, né, para você como empresário, a conduta de pensar no seu preço de uma forma simplificada. Então, pense, eu gosto sempre de lembrar, e aí eu vou deixar depois o meu querido Cleison para desmembrar essa minha colocação. Pense em 3 Cs, tá? C de casa, vamos lá. Pensa no seguinte, quando você pensar no seu preço, o empresário tem que entender, primeiro, quanto o cliente, primeiro C, quanto o cliente consegue pagar. Se você não faz uma análise do teu cliente, você de repente está levando um produto para um cliente que não é aquele nível ou aquele valor que possa pagar. Se você fizer algo muito requintado e estiver fora de uma área ali que possa ter aquele preço adequado, você está totalmente fora do preço correto. Então, primeiro parâmetro, o C de cliente. O segundo parâmetro, concorrência. Como está a sua concorrência? Se você faz uma leitura de que os concorrentes têm um preço próximo do seu e o seu às vezes está um pouco abaixo, costuma fazer o quê? Uma liberdade de você ter ali de repente um desconto, uma oportunidade e ali você vai sentindo o seu mercado com o seu concorrente. E o terceiro, se nós falamos aí do preço que tem que ter o parâmetro do seu cliente, o parâmetro do concorrente,
Por último, a leitura correta, né, é o custo. O custo vem lá da leitura dos fornecedores, custos fixos e tudo mais. O que você achou, Cleiton? Se a gente fazer esse resumo dos 3 Cs aí de uma forma um pouco mais didática, tá muito próximo aí? Dá para pelo menos se virar com isso? Sim, sim. Trabalhando muito com o microempreendedor individual, a MEI, a gente para ver uma crescente. Hoje com a pandemia, né, após a pandemia, muitos empregos CLTs acabaram findando e as pessoas migraram para vender bolo, trabalhar com artesanato, trabalhar com uma mão de obra específica, né, a prestação de serviço. E é exatamente isso que você falou. A pessoa trabalha como o gerente, trabalha como o marketing, trabalha como o secretário, e isso acaba deixando uma sobrecarga no empresário. E é onde a gente vê muitas empresas colapsando no início. Voltando na precificação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para precificar, analisar o microcenário, analisar onde você está. Trazendo para a nossa região, o preço do Gonzaga ele vai ser diferente do preço da Zona Noroeste. O público é diferente. A capacidade financeira do local é diferente. O aluguel é diferente. O custo fixo é diferente. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. A contabilidade ela está aqui não só para fazer aquele famoso guarda-livro, aquela famosa escrituração. O contador ele é muito mais do que isso. O contador hoje ele trabalha com a figura do economista como parceiro. Até um tempo atrás eram concorrentes, hoje não. Se eu não tiver uma base do meu empresário, do meu cliente, sabendo o que o cenário micro e macro acarreta no profissionalismo dele, no trabalho, acabou. A contabilidade finda. Tudo que a gente pode fazer para diminuir, finda quando acaba-se o conhecimento. O conhecimento ele está aqui para agregar, né? E quando ele agrega, quando ele consolida, a gente consegue diminuir carga tributária, analisar cenários para expansão, e aí a gente vai começando a mudar esse cenário do empresário. Olha, uma coisa interessante que você falou agora, né? A importância do contador, né? Do serviço de contabilidade, olhar para o cliente de uma forma que ele tenha durabilidade, que ele tenha perenidade, que ele tenha a possibilidade de continuar. Porque também, ao olhar do contador, né? Da contabilidade, ele é um cliente. Então, quanto mais tempo ele estiver ali com você de forma saudável, né, na sua expansão, ou pelo menos na sua manutenção, né, de receitas e tudo mais, para vocês também é muito bom. Então, manter uma carteira, né, pensando aí como você também é uma empresa e tem o seu cliente, o olhar, vamos dizer assim, positivo ao seu cliente de uma forma, olha, eu não só faço isso, eu também vou te dar alguns direcionamentos, porque você está vendo o bem maior para o seu cliente. Né? Então, vamos falar um pouquinho agora da história, né, do Cleison, e queria depois o pessoal da produção joga aqui para o pessoal conhecer de quem é, né, o meu querido ex-aluno Cleison, quem hoje está à frente, né, da Náutica Contabilidade e Assessoria. Conta um pouquinho da história e como a visão hoje da Náutica sobre essa questão que a gente estava falando nos bastidores aqui, essa visão mais consultiva, né, realmente um detalhe a mais que o cliente da Náutica pode ter. Bem, hoje, a primeira coisa que a gente faz quando chega um cliente na contabilidade. O cliente ele chega com 2 perfis. Primeiro, já tem o plano de negócios, já sabe o que tem que fazer e precisa somente do serviço contábil para fazer a escrituração, o serviço de retaguarda. De 10 clientes, 1 vem assim. Os outros 9 olhou, pensou, pegou o dinheiro, investiu. Não tem o planejamento, não tem o plano de negócio, não sabe o que vai ser no primeiro cenário, não sabe o que vai ser no cenário de médio prazo, longo prazo, nada. Não entende qual é o custo de um funcionário, não entende qual é o custo para manter um aluguel, não entende o básico de, vamos lá, o começo, aluguel, vou alugar uma sala. Como que vai ser feito o reajuste desse aluguel? No IGPM? Na Selic? Qual que a gente vai usar para beneficiar o nosso cliente? Então, aí que entra novamente a consultoria, né? Precisa ter o acompanhamento do economista. Essa parte também está junto. Quando a pessoa vai na contabilidade, a gente tenta passar essa parte consultiva. A gente tenta entender o que o cliente precisa para não ficar ali naquela margem que acontece muito de 70% das empresas quebrando no primeiro ano.
70%. 70% hoje eu E isso, infelizmente, é um histórico brasileiro, não é de agora, não é depois da pandemia. Para você que está chegando agora nessa leitura empresarial, para você que abriu o seu negócio, tem que entender a constituição de uma abertura de empresa e ela permanecer mais de um ano, até mesmo diante das condições econômicas do Brasil, com todas as dificuldades fiscais que nós temos. Já diz antigas pesquisas do Sebrae que mais de 70% acaba quebrando. E um período pequeniníssimo, né? A gente está falando aí de, às vezes, o primeiro fôlego, os primeiros contatos, e no final acaba de que forma, né? Vamos agora direto para o contador. Como, só para a gente dar um spoiler para a pessoa evitar, tá? Você que está ouvindo aí nosso programa, está com um pequeno negócio, já tem a sua empresa entre os 2 primeiros anos. Olha agora o que a gente vai conversar aqui. Quando você, Cleison, olha para uma empresa já infelizmente naquele momento final, que situação se encontra financeiramente a empresa e os sócios? Já me dá um spoiler, como que acaba geralmente essa história? Bem, a história sempre se acaba da seguinte maneira. Perde-se todos os ativos da empresa, paga-se os tributos trabalhistas, que são os primeiros a serem executados. As dívidas de aluguel são protestadas no CPF, porque a empresa já não tem como pagar. Os sócios acabam com dívidas astronômicas. A gente vê o cenário se multiplicando, né, de forma progressiva. É complicado. Se não tiver um plano de negócios, a gente nunca tem um norte, nunca sabe se aquilo está no caminho certo, nunca sabe se aquela direção é a correta. E as dívidas, elas, quando você fala as dívidas, vão para os sócios, então não é só o CNPJ que está envolvido. Não. Vai acabar esbarrando no CPF dos sócios e talvez até nos bens dos sócios, está correto? Depende da constituição da empresa. Tem modelos empresariais, por exemplo, o empresário individual, os bens da pessoa física eles são correlacionados com a pessoa jurídica. Porém, na unipessoal, na limitada, que são os modelos com mais acessibilidade do comércio, a antiga Eireli, a gente sabe que tem aquela divisão. Porém, vamos pegar um cenário que acontece muito. O cliente abriu a empresa, fechou a empresa, encerrou com dívida, funcionário para pagar, aluguel. Como que esse funcionário vai conseguir receber se a empresa está fechada? Existe um sócio responsável por aquilo, correto? Sim, com certeza. Na justiça, né, na justiça comum, a gente vai conseguir tentar penhorar um bem de um sócio, um carro, uma casa, um sítio, alguma coisa para pagar esse funcionário. A dívida está ali. Quem deve tenta se esconder, tenta não perder o bem, mas quem sabe que tem o direito, vai atrás. Sim. Então, a gente vê muito sócio perdendo, não a casa que ele mora, mas a casa de veraneio. A gente vê não perdendo o carro que ele dirige, mas o carro de passeio. A gente sabe que para ser empresário hoje em dia, a gente foge um pouquinho do padrão do brasileiro. A gente tem um pouquinho mais de condição. E quebrar esse padrão é muito difícil para o empresário. E hoje o que a gente vê bastante, quando o funcionário já está no fim, o empresário está no fim da vida da empresa, o medo de perder. E aí já não funciona mais. Você explicar, plano, até para quebrar, tem um plano de quebrar. Você renegocia as dívidas, você junto à Receita Federal, junto ao Estado, junto à Prefeitura, tem os Ministérios do Trabalho, tem os sindicatos hoje que estão ali para auxiliar até o empregador, que é o medo. A gente vê muito o medo do empregador, do sindicato. O sindicato, se você agir corretamente, ele está ali para proteger também o empregador. Olha só, Ele não está só de um lado, ele é dos dois, está ali para intermediar mesmo. Entendi. Então, até para quebrar, a gente tem que fazer uma análise. Sim. E, infelizmente, os bens, que é o principal, acredito que para o empresário que está vendo isso, Sim. eles podem sim serem penhorados, serem ajuizados e, infelizmente, serem liquidados para pagar essa dívida. É isso aí, é isso aí. Então, o que a gente está colocando aqui para você, pequeno empresário, você que já tem uma empresa ou está pensando em abrir uma empresa? Acabamos de dar para você o spoiler, que eu espero que não seja com você, mas acontece no Brasil. Empresas abrem, empresas fecham. Eu vou fazer agora uma contextualização e eu acho que alguns de vocês, e o Cleison também aqui, vão lembrar momentos da chamada modinhas comerciais que nós temos na nossa região.
né? Quando eu falo modinhas, vamos imaginar o seguinte, eu uso inclusive isso até, né, o Cleiton como ex-aluno vai lembrar, eu uso isso de exemplo até na própria aula. Quantos de nós não lembramos, né, das quantidades de temaquerias que já vimos nessa cidade? A nova modinha de uns anos pra cá, barbershops, né? Estão aí abrindo e tal, só pôr um cone colorido ali, né, um atendimento e vamos fazer ali um novo movimento. Hamburguerias, né? Paletas italianas. Então, o que significa tudo isso? Trazendo um pouco do lado da economia, toda vez que você vê uma vertente de negócios, presta atenção, se você vê uma vertente de negócios que está começando a bombar e você é mais um, fala, opa, parece que isso aqui agora está dando lucro. E então é só olhar e falar, pô, isso agora é a bola da vez, eu vou entrar com tudo. Mas, agora, falo, né, com as questões técnicas. É só isso que eu tenho que analisar, Cleiton. É só olhar qual o melhor momento, qual é o bom do momento. E vou também abrir mais uma com a palavra ao nosso querido contador. Diga. Bem, vamos lá. Diferente da internet, onde a gente procura as trends para a gente estar dentro da atualidade, infelizmente na parte empresarial não funciona bem assim. Quanto maior o número de empresas disponibilizando um produto, maior a concorrência, mais difícil é o mercado. Se eu tenho 3 hamburguerias, uma do lado da outra, uma vai competir o preço com a outra, às vezes a competição se torna tão desleal, tão agressiva entre os empresários, que todos estão com prejuízo, mas eles vão até o final, os 3 quebram com aquela briga interna para segurar o cliente. O que eu sempre aconselho o cliente, fugir dos sancionais. Vai abrir uma empresa? Estuda. É 1 ano de estudo, no mínimo. No mínimo, uma empresa é como se fosse um filho. Ela tem os seus custos, ela pode te dar um benefício, mas ela pode te dar uma grande dor de cabeça se você não tiver ali a educação, a base desde o começo. Então, é o primeiro conselho que eu dou desse parâmetro. Fuja dos sancionais. Palha italiana, a gente viu um exemplo recente daqueles donuts, tem um monte de donuterias que estão fechando. Agora está vindo as novas modas de fundir self-service. A gente está vendo a crescente novamente. E se repete essa história. Não tem estudo, não tem um plano de negócios, ou quando tem, a empresa maior, quem tem mais capital vem as pessoas copiando a ideia, sem fazer uma projeção, e aí não sabe o custo daquele negócio. O que eu preciso fazer para aquilo ali colocar dinheiro no meu bolso. E é aí que mora o perigo. Exatamente. Então, empresário, o que a gente está, né, dando altamente de qualificação aqui, as dicas e informações para você? Pesquisar, né, fazer o seu planejamento, identificar a melhor condição de abrir a sua empresa. E uma das coisas que eu vou voltar aqui o gancho, que durante nosso querido, né, Cleiton estava falando, explicando, a determinação da forma de abertura dessa empresa já vai dar um impacto para você. Quando a gente fala, vou abrir uma empresa, não é só hoje, Cleiton, uma única condição. As pessoas talvez leigamente imaginem que, vou ter um CNPJ. E aí eu saio do CPF, abro um CNPJ. Mas não é só abrir o CNPJ, né? Há diversas formas ali e caminhos, né, do saber. Vou virar um MEI, posso já virar uma microempresa, vou abrir uma SA. A gente sabe que nos detalhes contábeis ali tem vários caminhos. Então, a gente já identificou, né? Precificação é difícil, né? Não analisar, cheio de possibilidades aqui que a gente está falando, né? Não analisar essa vertente do mais, né? O que mais está, de repente, bombando e eu já vou abrir igualzinho. Antes de tudo, fazer um planejamento. E dentro dessa linha de planejamento, acho que já é a primeira consulta, né? Sentar com o contador, né? Mas eu nem tenho contador ainda. Então, já fica a dica aqui para você entrar em contato com o pessoal da Náutica. Olha isso. Fez ali o seu planejamento. Então, quando a pessoa pensa, já mostrei tudo aqui, o aluguel, os fornecedores, o preço, já fiz a leitura da concorrência. Agora eu vou só abrir o meu CNPJ. Não é tão simples assim e não é somente uma visão dessa que você vai lá e passa num cartório, numa JuSesp, né? Passa pra gente um pouquinho desses detalhes, porque vai fazer toda a diferença depois? Sim. A primeira coisa que a gente faz na contabilidade é perguntar qual é o faturamento previsto.
Isso é a pergunta que todas as prefeituras fazem quando a gente abre a primeira inscrição municipal. Qual é o faturamento previsto? Por que eu preciso dessa informação? Se o meu cliente hoje falar para mim, olha, eu projeto 5 mil de vendas, eu não vou ter funcionário e eu vou vender pipoca. Se enquadra dentro do microempreendedor individual. A gente está falando de uma MEI. Né? A pessoa vai trabalhar, o máximo que ela vai ter é um ajudante, está dentro de um faturamento ali de 6.750 mensal, 81 mil anual, perfeito. Aqui a gente já conseguiu economizar para ela uma carga tributária muito alta, que é os próximos cenários. Só nessa primeira pergunta. Ali, se ele tivesse procurado o senhor, opa, vamos fazer um plano de negócios? Eu tenho essa ideia. O que eu preciso para essa ideia dar certo? Se ele me traz essa informação, ele já consegue economizar. Diferente da pessoa, opa, vamos lá na contabilidade, quero abrir uma empresa, sou um serralheiro. Qual é a sua projeção de faturamento? Ah, não sei, um portão custa 10 mil. Tá, mas quantos portões você pretende vender? Você já viu se o mercado está querendo comprar o portão? Ah, mas eu tenho certeza que eu vou vender 20 mil por mês. Ótimo, vamos abrir uma microempresa, vamos abrir uma limitada, vamos abrir uma empresa de um único sócio, que é o que a gente está dando prioridades hoje na contabilidade, é a abertura de sociedade unipessoal. Diferente só um pouquinho aqui do conhecimento, diferente do empresário individual, que é o que a gente costuma ver no mercado, sendo abrindo com uma constância muito grande, os bens do empresário individual, pessoa física e jurídica, estão ali correlatos. Quando a gente troca para sociedade limitada unipessoal, a gente responde o que é da empresa com os bens da empresa. Então a empresa ela tem um capital social, seja ele integralizado ou não. Ela vai responder com aquilo. Vamos dizer que precisou integralizar 50 mil para cada empresa abrir. Aquele dinheiro está lá. Aconteceu algum problema? Ela vai pagar com aqueles 50 mil problema. No empresário individual, ela vai pagar com o seu carro. Opa! Aí começou a ficar difícil. E aí a gente já começa a ter aquela análise. Novamente a gente voltar sem o plano de negócio, sem a pessoa falar com exatidão o que ela pretende no curto, médio e longo prazo, impacta na abertura da empresa. Você viu que um detalhe, uma frase, a primeira frase, a gente já comentou 3 cenários diferentes. Nossa. Agora, o seguinte, vamos imaginar que estamos aqui com o nosso querido público e aí o empresário vendo o nosso programa, o seu bolso, ele pensa, poxa, muito bonito, mas eu já abri a minha empresa. Agora vamos a esse detalhe, por favor. Existe possibilidade, após de aberta a empresa, eu conseguir alterar ou colocar ela nesse formato melhor? Ou não? Já abriu de vez, não tem mais jeito? Existe sim a possibilidade. A gente está falando de um serviço chamado transformação de constituição de empresa. A gente vai transformar a constituição de empresário individual, por exemplo, nessa situação de MEI e microempresa, para uma sociedade limitada unipessoal, uma sociedade de um único dono. Vamos dizer que seja só um. Então, só dessa migração, a gente consegue constituir uma empresa que responde somente com seus bens. Antigamente, o nome dessa empresa era Eireli. Precisava de 100 salários mínimos de capital social. Hoje, não precisa-se mais. Hoje você consegue constituir uma limitada, unipessoal, com capital social de 10, 15 mil, desde que seja integralizado, devidamente legalizado nos parâmetros, né? Então, deixando mais mastigadinho aqui para o nosso público, se você já tem uma empresa e você não sabe se a sua condição possa responder nessa configuração que você abriu lá de qualquer jeito, ou abriu meio nas pressas, você não sabe se você está com seus bens expostos, pode marcar um horário, fazer uma consulta com o Cleison ou com o pessoal todo lá da equipe técnica de vocês, e vocês conseguem fazer essa consulta de, olha, você está nessa situação, expondo os seus bens, vamos fazer essa transformação. É possível isso? Com certeza. O serviço de um contador, como uma maneira geral, é justamente isso. A gente precisa analisar o cenário do cliente, seja ele qual for. O cliente, às vezes, só está um pouquinho fora do eixo. Mas se a pessoa vem até a gente, traz ali o seu CNPJ, traz ali o seu certificado digital, a gente consegue analisar os tributos, a gente consegue já analisar os cenários de risco. Isso de maneira fácil, com uma forma que o nosso empresário não vá ficar, nossa, mas aquele cara falou uma coisa que eu não entendi. A gente está aqui para trabalhar dentro de uma linguagem popular. A contabilidade ela é muito técnica. Desde que a gente começou a nossa entrevista,
Eu não falei nenhuma vez uma forma técnica. Justamente por quê? Porque a gente não precisa disso para trabalhar com o nosso empresário. Nosso empresário ele não fez 4 anos de ciências contábeis. Nosso empresário ele está ali, muitas vezes sem um estudo e muitas vezes com muito esforço. Então, se ele paga um contador, ele tem que ter o entendimento daquilo. E a gente está aqui para ensinar, para aprender, fazer o nosso empresário mudar o parâmetro, mudar o pensamento. Olha aí, olha aí. Gente, eu vou fazer aqui um parênteses. É um orgulho, como professor, ouvir diretamente da fonte aqui, né, um aluno que há muitos anos, né, eu venho acompanhando com muito orgulho, né, e constituiu, né, um serviço e uma empresa, né? Põe aqui novamente, o pessoal da produção vai pôr aqui para você. Olha só, e vamos rapidamente, já estamos nos nossos minutos finais, Cleison, vamos rapidamente falar dos serviços que hoje estão integrados na contabilidade. Veja bem, eu estou falando de um escritório, eu não estou falando que o meu aluno tirou o CRC e está aqui sozinho. Não, não, não. Trouxe para vocês alguém e uma equipe por trás com alta competência. Vocês viram aí pelas dicas, tá? Então, Cleison, rapidinho, fala pra gente o que inclui todos os serviços hoje da nossa querida Náutica Contabilidade. Bem, a contabilidade náutica, ela está aí há 30 anos no mercado, né? 32 para ser mais específico. Já não veio de agora e hoje a gente está aqui com serviço de assessoria, constituição, alteração, acompanhamento técnico. Às vezes a pessoa vem procurar um acompanhamento técnico, emissão de certificado digital e auxílio em geral ao microempreendedor individual. Hoje a gente tem uma equipe especializada em microempreendedor individual, que é uma das coisas que a gente vê faltar na nossa concorrência, no nosso mercado em geral. Então, se precisar de qualquer serviço relacionado à contabilidade, não sei fazer o meu preço, não sei se esse imposto está certo, estou com medo dos meus bens estarem em risco, expostos, procure a gente. A gente está aqui para trabalhar de maneira humanizada e com uma linguagem de fácil entendimento. Olha, gente, eu vou falar. Eu já indiquei, costumo indicar os serviços da contabilidade a meus amigos, meus alunos, meus clientes. Muitas vezes eu coloco à disposição, né, lá no meu escritório de economia. Eu coloco para os clientes, olha, chegou numa etapa do seu momento aqui que você vai precisar abrir uma empresa ou vai precisar regularizar a sua situação. E sempre acabo colocando à disposição o contato direto do Cleison. Então, esse contato direto, essa humanização, que muitas vezes hoje a gente olha, demais empresas muito grandes estão fazendo uma robotização, né? Um chatzinho, e aí você fica naquela coisa, eu vou pro online que é baratinho. Olha, a gente sabe que o online funciona se você já tiver lá tudo funcionando na sua empresa. Mas a gente sabe que na vida, né, do empresário não é nada tão arrumadinho assim. As contas estão bagunçadas, anota tudo no papelzinho, não sabe quanto faturou, quanto pagou, se eu paguei ou não. Enfim, para todas essas complicações, o que você precisa de um atendimento humanizado. E um dos processos, né, é realmente esse momento em que senta-se com o cliente, conversa com ele, entende as necessidades e aí você consegue um atendimento adequado. E vamos falar um pouquinho também agora, só para a gente fechar, a Náutica com todos esses anos, com toda a equipe que vocês têm, quais os próximos passos que a Náutica tem? Bem, até um spoiler que a gente tinha conversado no seu escritório. A gente está com um projetinho para vir aqui para Santos agora. A gente já atende toda a Baixada Santista. Vale do Ribeira ainda não, mas a gente está com um projetinho para ir para lá. Então a gente em breve vai ter uma filial aqui em Santos. Acredito que para o próximo ano a gente já consiga efetivar esse sonho, esse projeto. Olha aí! E com certeza vai dar certo. E uma das coisas bem interessantes que o senhor falou, nenhum dos funcionários da contabilidade tem um WhatsApp ou um telefone profissional. Todos atendem com um telefone pessoal. Tanto eu, quanto a outra contadora, a Dona Maria, quanto as outras assistentes. Todos atendem com seu celular pessoal, justamente para a robotização não acontecer. Não adianta você falar com uma máquina sem o conhecimento. Eu consigo falar com uma máquina. Eu tenho conhecimento para extrair o melhor da máquina. O meu cliente não. Então ele vem, me procura. Às vezes demora um pouquinho, que a gente está um pouquinho ocupado fazendo uma consultoria, claro. Mas no mesmo dia a gente responde. Nunca passa de um dia para o outro. E aí, pessoal, é o que a gente, né, já sabe. O barato sai caro, né, Cleison? O barato sai caro. Então, numa situação dessa, nada melhor do que você ter um atendimento humanizado direto com essa alta competência
né, que nós temos aí mais de 30 anos, né? Então a equipe técnica não é só você, a gente tem aí uma galera por trás e com certeza, né, vai ter todo o atendimento para você que você precisa. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Cleison, foi um prazer inaugurar o nosso bloco de entrevistados aqui, convidados do nosso programa do Seu Bolso. E gostaria, né, que você agora deixasse aí os seus contatos, quem quiser entrar em contato com você, como que faz, por favor, deixa aí as suas últimas considerações. Bem, a gente está no Instagram, @contabilidade náutica, lá tem o WhatsApp de acesso, vai ter ali minha assistente que consegue orientar e agendar as reuniões. Também tem o site, contabilidadenautica.com.br, a gente está no Facebook também, @contabilidade náutica, e é só entrar em contato. A gente está em todas as redes sociais, todas as mídias. Com certeza, quem entrar em contato será muito bem atendido, com todo o profissionalismo e competência que o senhor ensinou pra gente nesses anos de faculdade. Mas, tá valendo nota? Opa. Gente, esse foi o meu querido ex-aluno, hoje um altamente competente contador, meu querido Cleison, da Contabilidade Náutica. E estamos encerrando o nosso programa, O Seu Bolso. E em breve teremos mais novidades para vocês, outros entrevistados, sempre temas com a vertente prática para você, falando de uma forma que você possa entender, tirar suas dúvidas e coloca já nos arrobas, nos comentários, o que você precisar sobre esse tema. E a gente, qualquer coisa, chama novamente o nosso entrevistado aqui. Pode ser, Cleison? Pode. A gente está aqui para atender qualquer e todos os clientes. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.